Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia, com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje, com muita satisfação, estamos recebendo um jovem talentoso. Trata-se do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, advogado, o vereador Eduardo Tuma. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, professor Durso. Quero parabenizá-lo pelo programa Data Vênia, comentar a Rede TV. É uma honra poder estar aqui. Sabe que tenho uma admiração muito grande por vossa pessoa, profissional, professor, e pela tua família também, cujos filhos são meus amigos pessoais. Muito obrigado. Eu fiz esse convite com muita satisfação, porque, embora seja ainda muito jovem, tem formação jurídica, é um colega nosso, advogado. Formado em que ano, hein? Eu me formei em 2004 na FMU. A nossa Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas. Aliás, que completou 50 anos de existência, né? Com muitos eventos, muitas personalidades que prestigiaram, porque são oriundas, né, da nossa casa do direito. Como eu dizia, esta juventude toda foi direcionada também a uma atividade política que já é de sucesso. O doutor Tuma foi vereador aqui na cidade de São Paulo, está no segundo mandato como vereador e assumiu a presidência da Câmara Municipal de São Paulo, que é eleição, como todos nós sabemos. Eu queria voltar um pouquinho no tempo e perguntar a sua origem. Você nasceu onde? Em que cidade? Eu sou paulistano da Gema, né? Eu nasci, então, onde nasceu a colônia árabe, ali na 25 de março, assim como meu pai, meu tio, o senador Romeu Tuma, e tive minha vida inteira aqui na cidade. Então, não saí daqui, não arredei o pé da cidade. Você chegou a conviver com o seu tio, o senador Tuma? Sim, o senador, então, falecido em 2010, eu sou de 81, então a minha infância inteira como tio, um ambiente familiar muito saudável. Agora, interessante é aquilo que foi dito, que a minha escola política nasceu dentro de casa, então não foi fora, eu cresci nesse ambiente. Nós vamos falar bastante sobre isso. Essa infância foi lá na região também, da 25? A gente alternava sempre a região da 25 e daí os clubes que tratam da colônia árabe, o Homs, o Clube Sírio, o Clube Monte Líbano, então minha infância, esse círculo social dentro da colônia e também um pouco mais na zona sul da cidade, sul-centro. Havia alguma atividade comercial que a família tem ali na região? Ou tinha? Tanto meu pai como meu tio, Riscala, ambos falecidos, foram representantes daquela empresa, me permitir falar o nome, da Teca, Cama, Mesa e Banho. Então, representantes comerciais da indústria têxtil, cuja colônia árabe é bastante conhecida por trabalhar com, né? E você, quando ainda criança, frequentava a loja, ia lá, tentava fazer negócio, como é que foi essa infância? Ou estava distante da loja? Sempre muito próximo ao meu pai. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos de idade, porque, na época, o computador começou a surgir por exemplo, as planilhas dos pedidos eram feitas todas pelo computador. E meu pai, de uma outra geração, já me dizia, olha, eu não vou aprender a mexer no computador, você vai ter esse trabalho. Eu falei, ótimo, foi o meu primeiro emprego, então, com ele, aos 13 anos, lançando os pedidos dessa indústria têxtil, dessa empresa da Teca. Seu pai é falecido? Falecido em 3 de janeiro de 2019. Recente. Recente, com 85 anos. E a mãe? Minha mãe viva, graças a Deus. Que idade está a sua mãe? Minha mãe, ela tem 16 anos menos que meu pai. Então, ela fez 69 e está fazendo 70 esse ano. E você, 38 anos, 38. Né? Depois desse período de loja, você fica na loja trabalhando lá com seu pai, mais ou menos até que idade? Até os 17, 18. Quando eu entrei na faculdade, já no primeiro ano, eu fui ser estagiário na Procuradoria de Assistência Judiciária, na PAJ, ali na Avenida Liberdade 32, da doutora Ana Beatriz. Então, eu parti já desse ponto direto
para a carreira jurídica. É bom, nós estamos falando para todo o Brasil, a assistência judiciária gratuita, que, aliás, é uma obrigação legal do Estado. Aquele que tem condições contrata o seu advogado e vai litigar, o seu advogado vai representá-lo para garantir a defesa dos direitos daquele cidadão. Mas quando o cidadão não tem condições de contratar particularmente um advogado, é obrigação do Estado fornecer-lhe um. Isto porque é impossível haver o julgamento de um processo ou a busca do amparo a um direito do cidadão sem a figura do advogado, que, aliás, a própria Constituição estabelece, no seu artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, aqui em São Paulo, como em alguns estados também, essa atividade de assistir àquele, de dar esse amparo jurídico àquela pessoa que não pode contratar um advogado, é feita pelo Estado. Em São Paulo, era pela Procuradoria de Assistência Judiciária. Em alguns estados, de há muito, nós já tínhamos a Defensoria Pública, que exerce exatamente este papel. Hoje, São Paulo também já tem a sua Defensoria Pública montada. E foi aí que começa o estágio. Mas antes desse momento do estágio, como é que nasce a vontade de estudar direito? Minha mãe é advogada, meu pai é advogado, meus tios advogados, minha irmã advogada, está no sangue da família. É um caminho, é um rio que flui numa determinada direção. E nasce porque eu sempre entendi que o direito é, em primeiro lugar, a faculdade de direito é aquela que forma não só o advogado, aqueles que vão para as carreiras jurídicas, o promotor, o juiz, mas forma o cidadão, conhecedor não só dos seus deveres, mas também dos seus direitos. Então, é um instrumental muito poderoso. E eu enxergava nessa área, sempre fui da área das humanas, né? A gente nunca foi muito bem em matemática, mas ali, geografia, história, português me dava um pouco melhor. Então, eu enxerguei nesse caminho um instrumental poderoso para ajudar o próximo, porque desde cedo também comecei na área social, então ajudava aquelas pessoas em situação de rua, cuidava do dependente químico, aqueles que são dependentes de droga, não é? E aí eu enxerguei que o direito era o caminho para poder ajudar de uma forma mais ampliada essas pessoas junto ao terceiro setor, as ONGs. Você sabe que você fez esse comentário, realmente a Faculdade de Direito amplia a visão e desenvolve uma sensibilidade do indivíduo para com o semelhante muito grande, a base humanística da nossa carreira. E quando você estava falando, eu me lembrei. Eu tive alunos ao longo desses quase 40 anos aí também de magistério, ao lado da advocacia, eu tive alunos médicos, dentistas, eu tive uma aluna, uma freira, ela tinha seus 75 anos e estava fazendo a faculdade de Direito. E são pessoas que não foram exercer a advocacia, não foram procurar uma atividade profissional nas carreiras jurídicas, mas foram complementar a sua atividade profissional com uma faculdade de Direito. Realmente, a faculdade de Direito, como você falou, amplia muito esta visão. Mas a sua atividade social, que você disse que passou, até a partir de que idade você teve essa atividade? Comecei de 19 para 20 anos, a gente já começa a ter... Algum organismo, alguma entidade na qual você desenvolvia essa atividade social? Sempre ligada às entidades do terceiro setor, obviamente. No meu caso, a uma instituição religiosa, a uma igreja cristã evangélica, que tinha ONGs ligadas a ela, e por essas ONGs nós desenvolvíamos esse tipo de trabalho. Então, aqui em São Paulo, ali no centro, na Amaral Gurgel, embaixo do viaduto chamado, né, do Minhocão, todo sábado à noite distribuíamos então alimento para aquelas pessoas que estavam dormindo embaixo do viaduto e aproveitávamos e levávamos um pouco de esperança, não é? Um pouco dos valores, da esperança cristã, aproveitava um momento ao outro. Você sabe que
O meu caçula, que você conhece, o Luiz Eduardo, ele participa do Rotaract, que é o braço jovem do Rotary Club. Do Rotary Club, Clube de serviços, famoso no mundo inteiro, tal. E ele tem também essa atividade. E há uma transformação naquele jovem que passa a ter contato com o morador de rua, que vai levar um cobertor, ele consegue entender melhor o drama do semelhante. Porque São Paulo é uma cidade de 13 milhões de habitantes. É a quinta ou a sexta maior cidade do mundo. Ela é extensa demais. E as pessoas têm a tendência de viver, às vezes, em uma comunidade, numa região, num círculo social tão somente. Quando você tem contato com a realidade da cidade, com pessoas que são realmente carentes, isso me transformou e transforma o Dudu, vou chamá-lo assim, também como ser humano, né? Eu acho que traz um pouco mais dessa realidade sofrida do nosso país e mostra que a cidade é feita do ser humano e não do prédio, não do concreto. Nesse ponto, é bom nós falarmos para todo esse Brasil que muitas vezes há uma discriminação com relação ao morador de rua, e esse morador de rua foi um de nós num momento pretérito da sua vida. Ele tinha uma atividade e tal, e por algum infortúnio, a vida dele desaba, ou pode ser a bebida, ou pode ser uma família desfeita, um casamento desfeito, uma amargura tamanha que o indivíduo passa a viver nas ruas e fica numa situação deplorável, precisando de uma mão amiga, de um olhar. Desumana, indigna. A cidade de São Paulo tem 20 mil pessoas morando nas ruas. É uma cidade dentro da cidade. E essas pessoas não podem ser esquecidas. É papel do gestor público e do vereador, do político, do parlamentar, buscar esses que o Estado precisa alcançar. Esses são realmente os mais necessitados. Como é que o Estado pode buscar essas pessoas mais necessitadas, especialmente o morador de rua? Tem abrigos? Como é que funciona o sistema? Você tem centro de atendimento temporário em que você convida, porque não é compulsória, é voluntária, convida eles a ali estarem. Então tem uma cama, tem roupa, tem alimento, um chuveiro, um banho e a ressocialização por intermédio de outras secretarias também. A Secretaria do Trabalho, que pode oferecer uma vaga de emprego e etc. E aí, junto com o Estado, com a Polícia Militar, por exemplo, busca-se a família dessa pessoa e tenta reintegrar essa pessoa à família, porque está perfeita a colocação. É uma pessoa que teve uma família e, às vezes, a família está em busca dessa pessoa, só que ela sumiu de casa, fugiu de casa, não aparece há 2, 3 meses, às vezes até dada como morta, mas o Estado, então, faz essa ligação, essa reconexão. E como é que é esse convite, Eduardo? Porque não podendo o Estado compulsoriamente tirar aquele indivíduo da rua, levando para a denominação é abrigo? CTA. Centro de Atendimento Temporário. Que seria a ideia de um abrigo. Isso, exato. Como não pode levá-lo compulsoriamente, é feito um convite, mas há um trabalho de conscientização ou de convencimento para que ele vá? Claro, é o convencimento, é a tentativa de dialogar, de argumentar. O advogado faz bem esse papel. Então, é essa tentativa de mostrar que há esperança, que aquele não é o fim da vida daquela pessoa, que o Estado tem uma estrutura para oferecer para ele, porque essa é uma questão. E aí vou dar um detalhe interessante. Antigamente, essas pessoas que vivem em situação de rua têm um pet, um animal, um cachorro. Antigamente não se podia levar esse cachorro para os centros, para os abrigos, e a pessoa não ia em virtude desse detalhe, dessa questão. Hoje em dia já se tem uma flexibilidade nesse sentido, então oferecer para essa pessoa uma estrutura de vida, colocar um teto sobre a cabeça dela, para ela poder então ser ressocializada. Esse padrão do chamado abrigo, isso se repete em todas as capitais, nas cidades do interior, desse Brasil afora, ou isso ainda é
é uma meta a ser buscada, está só nas capitais? Como é que é isso no Brasil, hein? São Paulo é sempre o espelho, porque é a maior cidade do país. Eu vou dar um exemplo, um dado aqui. A gestão da Prefeitura de São Paulo é a terceira maior do país. Então, nós temos o orçamento da União Federal, o orçamento do Estado de São Paulo e o orçamento da Prefeitura, da cidade de São Paulo. Daí à frente de outras 26 unidades da federação. Então, São Paulo é esse gigantismo e pode ter uma estrutura como essa. As cidades do interior e cidades que têm um orçamento um pouco menor, às vezes não têm recurso suficiente para investir nesse tipo de serviço, que obviamente gera um problema muito grande para essas pessoas ou a impossibilidade de oferta de vaga num abrigo para as pessoas que estão em situação de rua. E no caso de São Paulo, você disse há pouco que são em torno de 20 mil moradores de rua. O sistema tem condições de abrigá-los todos? Não, claro que não. Você tem uma estrutura um pouco limitada nesse sentido, mas essa é também uma limitação orçamentária. Vou dar um outro dado aqui. Os índices mínimos de investimento em educação, saúde, têm que ser obrigatoriamente cumpridos, até pela norma constitucional. O que sobra para investimento, o recurso resultante livre para investimento na cidade de São Paulo, não dá 2%, 3%, é R$ 1 bilhão. E esse dinheiro é utilizado para construir novos abrigos e cada vez mais oferecer um número maior de vagas, mas não a ponto de eu dizer hoje que se as 20 mil pessoas em situação de rua quisessem ir para abrigos, eu teria esse número suficiente de vagas. Quando você fala em orçamento, eu me coloco também na condição do telespectador. Claro. Muitos não são da área e têm uma ideia muito vaga do que é o orçamento de uma cidade. De onde vem o dinheiro para compor esse orçamento, que é aquela quantia arrecadada que pode ser aplicada, investida nas atividades direcionadas ao cidadão e na própria manutenção daquela cidade? Então, o sistema tributário, né? Você tem os repasses federais, os repasses estaduais, das cotas-partes, por exemplo, ou da cota-parte do ICMS, mas fundamentalmente dos impostos municipais, que são 3. Antes disso, o que vem mais? Vem mais dinheiro da União, vem mais dinheiro do Estado para a cidade ou é a arrecadação da própria cidade? A arrecadação da própria cidade. Então, você tem 3 impostos no município, que são definidos pela Constituição, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o ITBI, que é a transmissão de bens imóveis. Eu vou concentrar nesses 2 impostos primeiros. O IPTU deve estar dando hoje 10, 11 bilhões de reais de arrecadação. No caso da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. E o ISS, 15 bilhões de reais de arrecadação. O ITBI um pouco menos, 2, 3 Mas bilhões. essa proporção, ela se repete praticamente em todas as cidades. Eu acredito que sim. As cidades menores, não do interior, mas cidades menores, às vezes a arrecadação de IPTU supera de ISS, porque São Paulo é uma cidade de oferta de serviços, de consumo de serviços. Então, a arrecadação é maior e já se arrecada o imposto aqui no local de prestação de serviço. O que dá no montante global, fora as taxas, contribuições que são cobradas, hoje nós aprovamos para 2020, um orçamento de 65 bilhões de reais, que é aquele que a Prefeitura terá ano que vem para gastar com todas as secretarias, todos os segmentos. Então, como eu disse, saúde, educação, o subsídio do transporte, por exemplo, porque é interessante, vou me estender um pouco e vou citar esse caso. É interessante dizer o seguinte, 9 milhões de pessoas são transportadas todos os dias na cidade pelo transporte público coletivo de passageiros, nos seus 2 eixos, o local e o estrutural, quer dizer, os ônibus e as antigas peruas, mas hoje mid e micro-ônibus, 9 milhões de pessoas. Se a taxa... Diariamente. Diariamente. Se a tarifa, se o preço público, se a tarifa fosse cobrada de cada uma das pessoas, ela estaria hoje em torno de R$ 7,00. Mas ela não está 7, ela está 4, então, porque há subsídio da Prefeitura para custear o sistema de transporte. Então, todos os paulistanos pagam
por aqueles que usam esse serviço essencial que é o do transporte. Numa visão global, pela experiência que você tem nessa área de gestão, de administração, um orçamento geralmente é suficiente ou é insuficiente? Eu pergunto isso porque é algo que se repete quase em todas as cidades, no que diz respeito ao peso da folha de pagamento. Claro. Isto, em algumas situações, em algumas cidades, quase que consome a totalidade do orçamento. Então, o orçamento é suficiente, de um modo geral, para as cidades? Para o gestor nunca é suficiente, porque ele sempre quer, fundamentalmente, aquele dinheiro livre, como é a DRU federal, que é aquele recurso que não tem um destino específico. Vamos explicar o que é DRU. Tudo que é desvinculado de uma rubrica específica. Então, que não é dinheiro carimbado. Exato. Isso. Vou tentar ser mais claro do que isso. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem a obrigação, na União Federal, 15% do investimento do orçamento em saúde. A cidade de São Paulo tem uma obrigação complementar na lei orgânica que obriga o município a investir 21% de tudo aquilo que é arrecadado em saúde. Os outros 10% em educação. Não pode investir menos do que isso, porque senão você incorre no problema da lei da responsabilidade fiscal, ação de improbidade sobre o gestor e assim por diante. Cada uma dessas pastas tem um orçamento próprio. A pasta de assistência social na cidade de São Paulo, quase 1 bilhão e 500 milhões de reais. No final das contas, quando você vai ver, hoje o atual prefeito Bruno Covas tem 900 milhões de reais que ele tem livre, que é o que nós chamamos de dinheiro livre, não carimbado, 900 milhões de reais num orçamento de 65 bi para poder investir livremente. Ou seja, construir uma ponte, fazer uma manutenção aqui ou ali de um equipamento público, construir um hospital novo ou fazer novos investimentos na cidade. Ora, 900 milhões não é pouco, mas perto de um orçamento de 65 bi é pequeno. É uma comparação que demonstra que não tem tanta flexibilidade na gestão. Então, há o que a gente chama de engessamento da gestão pública, isso em todos os níveis da federação. E aí, claro, que a questão da folha de pagamento também sempre atinge ou abocanha uma grande parte do orçamento e tem, inclusive, um limite. E que os prefeitos, saindo um pouco de São Paulo, muitas vezes são pegos assim, de calça curta, que a gente fala, né? Porque ele tem a obrigatoriedade de pagar o funcionalismo público e o orçamento, às vezes, a arrecadação cai, mas ele tem aquela obrigatoriedade. O percentual aumenta, o Tribunal de Contas aponta e fala, você está cometendo um crime, você vai ser processado. Tanto é verdade que o STF tem analisado essa questão, porque alguns estados têm pedido ao STF que eles possam reduzir o salário dos funcionários públicos exatamente por essa razão, para não incorrer naquilo que a lei de responsabilidade fiscal aponta como limite máximo com gasto pessoal. Agora, só uma curiosidade, esse dinheiro não carimbado, que é arrecadado sem uma destinação específica, se houver necessidade, ele pode ser utilizado para folha de pagamento? Quando você utiliza esse dinheiro para folha de pagamento, você vai aumentar mais ainda o índice de custeio da folha de pagamento. Então, assim, você pode, por essa razão, incorrer também na burla ou na afronta à lei de responsabilidade fiscal. É um verdadeiro engessamento que o próprio sistema cria, Claro. Digamos, vou usar uma palavra que não é muito adequada, mas só para ilustrar, quase uma armadilha para o gestor. Porque se ele não for muito hábil nessa... E política é isso, né? Política é as opções, dentre as possibilidades, o que se pode fazer. E essa escolha é fundamental para o resultado da gestão, mas principalmente para que aquilo que o cidadão tem direito diante do Estado possa se efetivar. E aí o que entra naquela discussão que é atualíssima, que é da Previdência. Isso, eu ia perguntar sobre isso, que é outro grande desafio.
Vamos começar nesse tema só esclarecendo um ponto. Esse grande debate que todos nós vimos e estamos acompanhando no cenário nacional, este debate ele tem digamos, regras gerais para todo o país. Mas existem as previdências das próprias cidades. Como é que funciona? Do Estado também tem um sistema. Então, esse grande debate é da Previdência do Brasil todo, geral, a macro. Depois você tem nos estados e tem nos municípios. Essas mudanças vão impactar nos estados e nos municípios ou isso é algo que ainda não foi definido? Como é que funciona isso hoje? Então, vou dar um número aqui e aí eu entro nesse detalhamento. O rombo da Previdência Federal é de 160 bilhões de reais. Então, tem que ser equacionada essa questão, a reforma serve para isso. Só para afirmar que ela é absolutamente necessária. Né? Mas a Constituição permitiu que não só a Previdência Geral, que é o INSS, fosse instituído no país, como os estados e municípios que quisessem instituir sistemas próprios de previdência para os funcionários públicos poderiam. Então, o Estado de São Paulo tem um sistema previdenciário dos funcionários públicos estaduais. A cidade de São Paulo também instituiu o sistema próprio de previdência dos funcionários públicos municipais. Eu falei em 160 em âmbito federal e falo em 800 milhões de reais de rombo aqui na cidade de São Paulo por ano. Ou seja, quando se iniciou o sistema previdenciário na cidade de São Paulo, assim como no país como um todo, você tinha 15 pessoas ativas, ou 15, no nosso caso, 15 funcionários ativos para um que se aposentava. Então, os 15 pagavam aquele que estava aposentado. Encurtando a história, hoje o cálculo é de 1,5 para 1. 1,5 ativo para 1 aposentado. Quase que inverte isso. Daqui a pouco começou a inverter a curva, porque a população vai envelhecendo, cada vez mais pessoas se aposentando em âmbito federal, e aí eu vou voltar aqui para a cidade, o funcionário também se aposentando, então você tem uma inversão, porque não se abrem tantos concursos, não se contrata tantos mais funcionários, então você tem um sistema que é deficitário. Aqui na cidade de São Paulo, antes mesmo da questão federal, nós fizemos a reforma da Previdência, aumentando a contribuição na alíquota tão somente de 11% para 14%. E com essa mudança, nós não solucionamos o problema, nós diminuímos aquela curva ascendente do déficit da Previdência. Então, desacelerou. Exato. Não mais 800, mais 500. Quando a gente aumenta de 11 para 14, nós arrecadamos 300 milhões a mais de contribuição. Mesmo assim, tem um déficit de 500 milhões de reais na cidade de São Paulo com a Previdência própria. No âmbito federal, essa reforma que aconteceu na Câmara e que foi para o Senado, e que o Senado vai decidir se automaticamente inclui os estados e municípios na reforma, se não, cada um deles, estados e municípios, vão ter que fazer as suas próprias reformas, e São Paulo também vai ter que trabalhar nesse sentido, diz respeito à idade em que aquele funcionário vai poder ou não se aposentar, aumentando então a contribuição e o tempo de contribuição também, ou seja, ele não pode mais aposentar com 55 anos, vai ter que esperar 60, 65 anos. Mudam as regras para se adequar e minimizar esse impacto, né? Claro, e aí, só para complementar, professor, a justificativa é muito simples. Se as regras não fossem alteradas, o sistema previdenciário quebraria. Quem está aposentado pararia de receber a sua aposentadoria e quem teria a pretensão de se aposentar também não conseguiria, porque o sistema não seria suficiente para pagar uma nova aposentadoria. Eu lembro também que, no que diz respeito à aposentadoria, o sistema de previdência do Estado, que tenha como finalidade precípua criar esse sistema de aposentadoria para os funcionários públicos do Estado, ele tinha também carteiras de profissionais atreladas a esse sistema. Uma delas era a carteira do IPESP.
carteira dos advogados, que estava atrelada a esse sistema. O advogado contribuía e depois se aposentava. Isto mudou. Com as mudanças gerais, isto mudou e nós tivemos uma dificuldade em adequação do sistema, correndo o risco, felizmente isto não veio a acontecer, uma vez que aqueles que já estavam aposentados tinham direito adquirido, mantiveram a aposentadoria, ou puderam resgatar aquele montante num cálculo atuarial para liquidar essa carteira, uma vez que o sistema público passa a ser exclusivamente do funcionário público. Estamos com o Data Vênia, hoje recebendo o vereador presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Dr. Eduardo Tuma, que também é nosso colega, é advogado. E terminamos o bloco falando do desafio da Previdência e como o jovem, como aquele que pretende ingressar na vida pública, precisa se inteirar. Não é só vontade, há um empenho, um sacrifício ao fazê-lo para se qualificar e buscar a representatividade da população no sistema político. E quando, voltando um pouquinho no tempo, quando você está na faculdade, aquela política acadêmica, de diretório acadêmico e tal, você participava? Eu participava desde o Grêmio Estudantil no colégio. Causou uma revolução no colégio, professor Durso, porque era um colégio muito tradicional em São Paulo, então existia limitação no uniforme. Eu particularmente apoio o uniforme em colégio, iguala a todos os alunos, mas não podia usar bermuda, não podia usar a calça de moletom do próprio colégio, camiseta era uma calça de sarja, uma camisa, então colégio tradicionalíssimo. Então fizemos uma reunião entre os líderes de classe, fomos até os professores, até o diretor da escola para pedir algumas mudanças. Essa foi uma delas. Isso você está falando Isso com que idade? Falando com 14, 15 anos. Já tinha uma sementinha aí. Não, saí do colégio com 17 para 18 e na faculdade também, tanto na atlética quanto no centro acadêmico. Atlética porque ajudava a organizar os jogos jurídicos, a participação da faculdade nos jogos. E no centro acadêmico porque também dialogávamos com a reitoria da faculdade por intermédio do centro acadêmico. Que era o diretório acadêmico 13 de setembro. Exatamente. Você sabe que nesse meu período aí, eu falo porque eu revivo isso. Eu fui um dos fundadores do Atlética, fui segundo secretário, mas no diretório acadêmico, eu fui diretor cultural, diretor social, e fundamos um partido, PDA, Partido Democrático Acadêmico, do qual eu fui presidente e concorri à presidência do DA 13 de setembro, que é o órgão de representação da Faculdade de Direito da FMU, e foi um período onde a vida acadêmica pulsa, né? Isso nos estimula muito. Eu, inclusive, fui depois presidente da comissão de formatura, tal. Sempre gostei muito disso. Aliás, nós tivemos um presidente da OAB aqui em São Paulo, o querido Raimundo Pascoal Barbosa. Isso no passado, o Raimundo já não está entre nós, é falecido, mas ele dizia assim para os jovens: moços, o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. Então, essa convivência, essa vida acadêmica desperta o jovem para a comunidade, para as atividades da própria existência, né? E isto em você foi bastante intenso também. Até na comissão de formatura, eu fui vice-presidente da comissão de formatura e a gente brigava, então, com a empresa para reduzir os custos unitário. Gestão. A gestão. Tinha que ir brigar pela classe, né? Então, sempre, acho que essa questão de ter nascido numa família política sempre me estimulou a ingressar na sociedade de uma forma ativa, participando, lutando por bandeiras, por valores, por alguns determinados temas. E aí acho que isso que acaba me levando também para a vida política, sem sombra de dúvida. Você falou que no campo do direito a ideia veio quase que naturalmente porque a família inteira é de advogados. Mas na área política, o grande nome até então era do Romeu Tuma, o seu tio, que foi senador, mas foi
superintendente da Polícia Federal, ele era delegado de carreira, né? Exato. Foi diretor da Polícia Federal no país, ele chefiou a Receita Federal, teve uma trajetória bonita e depois, enquanto senador, eu acho que ele ainda estava no mandato quando ele veio a falecer. Sim, não foi? 2010. Isto. Eu me lembro disso, sempre me dei muito com o Romeuzinho, filho do senador, que Também era delegado de polícia, também ingressou na política, o Robson, que é contemporâneo também de faculdade. Então, este exemplo do senador Tuma frutificou na família. Como é que era o senador no seio familiar? É interessante isso. Eu também vou fazer menção do meu pai, porque Ele teve atividade política meu também? pai foi 37 anos diretor-geral da Câmara Municipal de São Paulo. Puxa vida! Foi secretário da administração da cidade de São Paulo, secretário de Defesa Civil, criou a Guarda Civil Metropolitana aqui em São Paulo, conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, sempre teve uma atividade política mais burocrata ou burocrática, Sim, né? Não eletiva, como foi o meu tio, mas um pouco mais na própria administração. Então, eu tenho essas duas escolas, tanto aquela que é a exposição pública, quanto aquela que é um pouco mais fechada no trato da máquina estatal. Mas tanto um quanto o outro, meu tio e meu pai, e essa é uma questão bastante interessante, porque o político é um ser humano de carne e osso como qualquer outro. Então, assim, passa as mesmas agruras e as mesmas felicidades. Então, o trato era muito próximo. Dentro de casa, discutia-se política, mas muitas vezes longe da mesa do almoço ou da mesa do jantar. Quer dizer, o assunto era familiar, era um assunto do cotidiano, muito mais do que propriamente discutir política. Existiam momentos específicos para isso. Mas, para dizer, um trato humano, absolutamente humano, familiar, tanto com meu tio quanto com meu pai. Você sabe que, conversando com alguns entrevistados que tiveram pais com atuação política, principalmente classista, um deles foi o Cid Vieira de Souza, ex-presidente da OAB, o Cidinho, filho dele, brilhante advogado, que eu entrevistei recentemente, ele registrou uma amargura com relação à ausência do pai na convivência familiar face à dedicação que o pai tinha à OAB e aos advogados, enfim, num período muito difícil que foi no período da ditadura militar. Essa angústia ou essa carência de convivência numa situação normal, onde o pai não é tão chamado, não tem tantas atividades, você sentiu isso ou dava para compatibilizar isso? Particularmente no meu caso, sempre procurei muito meu pai. Uma ligação profundíssima, então sempre procurei estar ao lado dele. Então Você ia tem... à Câmara. E os irmãos, só para fazer um parênteses, você tem irmãos? Eu sou o menor de 3, sou de 81, minha irmã é de 79 e minha irmã de 77. Da área jurídica, os outros? Minha irmã advogada, meu irmão administrador. Tá. Mas e quem mais próximo do pai? eu acho que o menor, acho que eu buscava sempre estar mais próximo a ele. Agora, até porque já desde os 13 já estava dia a dia com ele, trabalhando, ele demandando, ia à Câmara visitá-lo, e aí vem a figura da minha mãe. Então, assim, minha mãe era obrigatório, sábado e domingo, o almoço, toda a família junto. O jantar, à medida que meu pai podia, mas me lembro que constantemente, meu pai às vezes vinha, jantar um pouco mais cedo, saía para um compromisso político. Então, essa construção familiar, eu tributo muito à minha mãe, essa coluna da casa, e meu pai atendendo. Mas eu não tenho essa tristeza da ausência ou da distância, porque procurei, e ele sempre me deu muita oportunidade. Meu pai me dava as oportunidades por intermédio de desafios. Olha, tem aqui um desafio, essa missão, você vai ter Dá um essa exemplo função. disso, interessante. Como é que é isso? Eu acho que é essa questão, por exemplo, de atendê-lo como na representação comercial que ele tinha. Então, como ele tinha outras atividades, ele deixava aos meus cuidados
esse fato, essa representação de poder atender via o computador a empresa, e ele não me revisava. Confiança absoluta. Confiança absoluta. O que eu fazia estava feito. Aumentava a responsabilidade. Pois é, o erro também era meu, o bônus e o ônus. Né? E aí aprendi desde cedo também o valor do trabalho. E, inclusive, também não trabalhava de graça, né? Exigia ali a minha mesada no final do mês. Então, eu trabalhava. Então, nesse sentido, essa e outras tantas oportunidades que meu pai me dava por intermédio de alguns desafios no clube, por exemplo, até nos esportes, que ele me estimulava muito a fazer. Ele praticava esportes? Ele foi jogador de futebol, lateral direito. Opa! E eu Mas também, de algum time? do Clube Sírio. Sim. Mas me estimulava e ia assistir os jogos. Então, quando tinha jogo no sábado, um sábado sim, um sábado não, ele estava lá. Assim, o desafio era eu comparecer aos treinos, muitas vezes os treinos também terminavam tarde, e ele me perguntava como tinha ido, um pai muito amoroso, muito próximo, e ele falava, sábado eu estou lá te assistindo, quero ver o quanto você evoluiu, tá bom. Quer dizer, é um estímulo que teve, mesmo ele tendo tantas outras atividades, e isso me conectava muito a ele. E te marcou bastante, né? Muito, né? Eu tenho ele impresso em mim, tenho certeza. Você não é casado ainda, né? Não, estou solteiro. Solteiríssimo, tá? Eu tô namorando, porque senão, a partir desse programa, eu estaria solteiro, se não dissesse isso, né? Mas eu sou solteiro, e aí sim, esse comentário é muito válido, porque a política consome de segunda a segunda. Sábado e domingo, ao invés da atividade diminuir, ela aumenta, porque as pessoas estão desvinculadas dos seus trabalhos e querem a nossa presença para uma providência, para apresentar uma demanda ou algum evento. Então, eu passo os meus sábados e domingos nas ruas, visitando as comunidades, os segmentos. A namorada acompanha? Acompanha uma coisa ou outra, mas é muito difícil, porque às vezes o evento é muito longe, a cidade de São Paulo é muito grande, então é no extremo da Zona Leste, em Cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Sul, Engenheiro Marcilac, o Guarajaú, Parelheiros, no extremo da Zona Norte, Taipas, Perus. Então, a cidade, como ela é muito grande, é difícil ter alguém que se disponha. Eu tenho dito o seguinte, quando você tem uma namorada, um namorado que está numa atividade que consome sobremaneira, e não é só a área pública, não, a área médica também, Claro. se você for ver Claro. a dedicação que o médico tem com os plantões, mas de um modo geral, quando a atividade profissional exige demais, o namorado, a namorada, se não acompanhar, já ajudaria muito se tiver a compreensão desta situação. É isso. Né? Porque aí os dois constroem aquela história juntos. Né? E quando você fala dessa atividade, a gente verifica essa satisfação. Naturalmente, a pessoa que está ligada emocionalmente à outra passa a ter efetivamente esta compreensão e adere a esse objetivo que se torna comum. Eu acho que é de grande valia essa revelação que você faz para os jovens desse Brasil inteiro, para as pessoas que se relacionam. E eu queria ressaltar um ponto, por isso que eu perguntei se você era casado e tal. Porque quando você fala de seu pai, existe uma carga aí de influência decisiva na sua vida. E quando você fala que jogava futebol, de certa maneira, por influência dele, mas que ele ia assisti-lo, é algo que você será pai também, eu sou pai de 4, e muitos dos nossos telespectadores que são pais e mães passam a perceber que o primeiro objetivo do filho numa atividade é contentar, agradar, satisfazer, não decepcionar o pai ou a mãe. É verdade. E o pai e a mãe precisam ter essa compreensão para ter um olhar, para dar aquela atenção e para trazer um estímulo necessário. Acho fundamental isso que você colocou. E nesse período, ainda de jovem, jogando futebol lá no clube e terminando a faculdade, você se forma e para de estudar ou continua estudando? Eu estou no ensino superior, graças a Deus pelas oportunidades, desde 99.
vou rapidamente resumir. 2004 saio da faculdade, em 2005 numa especialização de Direito Tributário, na própria FMU. Em 2007 eu entro no mestrado na PUC, em Direito Tributário. Em 2009 eu termino o mestrado, em 2010 eu começo o doutorado na PUC em Filosofia do Direito. Em 2015, no final de 2014, eu termino o doutorado. Em 2016 eu entro no pós-doutorado na Sorbonne e, não contente com isso, eu, em 2017, entrei num segundo doutorado em Filosofia Pura na PUC, na cadeira de Filosofia na PUC. Então, eu estou cursando esses dois cursos. Vale dizer, nunca parou de estudar. A faculdade é o começo, ela não é o fim. Ela é o start da profissão e da carreira acadêmica para aquele que quer seguir, né? É fundamental que as pessoas entendam isso. Não importa a área que o indivíduo faça a opção, o trabalho que desenvolva, mas tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que se aperfeiçoar naquilo que faz para fazer melhor. E eu sei que a tua carreira não é diferente, né, professor? Mas aí eu tive um modelo que foi meu pai, que lecionou a vida inteira, advogou a vida inteira, jamais parou de estudar, e esses modelos são referências para nós. E é por isso que programas como esse têm tanta importância, porque nós estamos falando para milhões de pessoas. E os nossos convidados passam a ser referência, modelo de que é possível. Independente de qualquer coisa, é possível, mas há necessidade dessa dedicação. É o esforço, né? A transpiração. E hoje, ocupando uma casa legislativa, eu diria, de importância, se não a maior, uma das maiores do país, com a responsabilidade de administrar pessoas que têm o mesmo viés, a mesma aptidão, que além da sensibilidade foram eleitos, são políticos. Como é que é administrar uma casa de políticos, meu caro vereador? Olha, eu costumo dizer, não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez. Então, assim, é de uma complexidade muito grande. Por quê? São 55 vereadores, porque o teto constitucional estabelece esse limite. São Paulo tem 13 milhões de habitantes, cada vereador representa 200 mil habitantes. E das mais diferentes origens, segmentos, regiões da cidade, uns que tiveram oportunidade de estudo como eu, outros que não tiveram tantas oportunidades. Uns que representam uma corrente um pouco mais liberal do seu ponto de vista econômico e conservador do seu ponto de vista moral, e outros que o inverso, são mais liberais do seu ponto de vista moral e também um pouco mais dedicados ao Estado, supridor das carências das pessoas. Então, eu sou um pouco classista, corporativista nesse sentido. A primeira afirmação é defender o político brasileiro. Criou-se uma concepção negativa do político brasileiro, os bons pagando pelos maus políticos, mas na Câmara Municipal eu afirmo sem sombra de dúvida que os 55 trabalham e trabalham muito. O meu papel como presidente é transformar um pouco aquela representatividade de cada um dos vereadores em uma pauta de votação. Inclusive os aspectos heterogêneos, onde na democracia devem conviver de maneira harmônica, com o mesmo respeito, e o presidente da casa tem um papel fundamental nisso, não? Atender a todos, independentemente da cor ou da bandeira partidária, é isso que nós fazemos. Vou dar um exemplo concreto. Nós aprovamos a lei que concede os serviços funerário e cemiterial na cidade de São Paulo. Então, é um projeto de lei da gestão do PSDB, vou me permitir citar o partido aqui, eu também sou do PSDB. Nós, nesse acordo interno dentro da Câmara Municipal, entendemos que existiam emendas do PT que poderiam ser absorvidas no texto. Uma delas dizia respeito à gratuidade, que estava no texto, mas de uma forma um pouco mais complexa. A emenda, o texto que o PT trouxe, era mais claro. Nós aprovamos a emenda que compõe o texto. Então, é sempre uma costura, uma articulação de agregar os vereadores num propósito comum, que é beneficiar o paulistano. É tentar tirar de dentro da Câmara as discussões que são mais estéreis, no sentido de produzir benefício para o paulistano.
temos conseguido, acho que com algum sucesso, fazer isso aqui em São Paulo. Fazendo a ressalva de que aqueles maus políticos estão na categoria dos maus profissionais de uma maneira geral, você tem pessoas que se desviam do caminho da retidão, de uma conduta adequada e que transformam a sua atividade profissional até num desastre de cometimento de crimes. Eu vou excluir estes, embora estes sempre mancham a classe como um todo. Qualquer categoria. É verdade. Nós vamos dos padres, os pastores, ao político, aos médicos, advogados, juízes, qualquer atividade, o comércio, a indústria. Lamentavelmente, nós temos sempre um percentual, é da natureza humana. Pois é. Insisto, lamentavelmente, mas é uma realidade. Eu estou excluindo estes. Eu pergunto, os bons políticos, aqueles vocacionados, aqueles que enxergam na política a sua essência da atividade humana, porque pela política é que se resolvem os problemas do ser humano, da sociedade, não há outro meio. É buscar na política a concretude do direito, e eu penso que a sua formação jurídica deve ter contribuído muito para essa tarefa, principalmente de presidir uma casa legislativa, mas como é que é o perfil do político de um modo geral? O político é vaidoso sob seu olhar? Olha, vou me tomar por exemplo. Alguma vaidade pessoal eu tenho, eu gosto de estar bem apresentável, mas daí para frente é muito mais um espírito altruísta do que qualquer outra coisa, de doação. Eu, sem sombra de dúvida, dou a minha vida ao próximo. A carga de trabalho e de demanda e de problemas que a gente recebe e tenta resolver, e resolve alguns, outros não, todos os dias é muito grande. Então, assim, os vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, todos os dias recebem demandas da população paulistana que demandam uma solução. Algumas mais urgentes, às vezes é uma interlocução com um hospital, uma pessoa que está à beira da morte. Algumas um pouco mais estratégicas, sob o ponto de vista da política pública. Aprovar uma lei, um projeto de lei, aprovamos o Código de Defesa do Consumidor, que foi sancionado pelo prefeito Bruno Covas, o municipal. Exato. Então, assim, uma política pública de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Contribuinte Municipal, que também são os dois projetos de minha autoria, que está em fase de discussão, amadurecimento. Então, assim, você tem o político vaidoso, mas eu não taxaria os políticos como vaidosos. Eu muito mais como pessoas que se preocupam com o próximo do que com eles mesmos. As contas atrasadas, o que eu já esqueci de pagar a mensalidade da PUC não está escrito. Quando vou ver, estou devendo 3, porque cuidei tanto das coisas dos outros que esqueci das minhas próprias. Casa de ferreiro, espeto de pau, como diz o ditado popular. Você ocupou 2 ou 3 vezes a Prefeitura de São Paulo na escala de sucessão legal. São Paulo é uma daquelas cidades onde não há a figura hoje do vice-prefeito, porque o prefeito se candidatou, se tornou governador de São Paulo, caso do João Dória Júnior, o vice-prefeito assumiu, que é o caso do Bruno Covas, e nós não temos o vice-prefeito. Então, você, como presidente de um poder, presidente do Legislativo Municipal, assumiu a prefeitura. Como é que foi essa experiência? Foram 2 ou 3 vezes? 3 vezes assumi, por 3 ocasiões assumi a prefeitura, na virada do Ano Novo na Paulista, no dia 14, 15 e 16 de julho, em que o prefeito Bruno Covas foi a Washington assinar o acordo com o BID, no empréstimo de 100 milhões de dólares que são investidos na saúde aqui na cidade de São Paulo, e uma vez no meio do semestre, que foi talvez a experiência mais contundente, porque o prefeito tinha também se ausentado por 2 dias e naquele exato momento uma grande chuva aconteceu na cidade. E aí, até em contato com o prefeito, porque hoje em dia, professor Dúrcio, no mundo digital, a pessoa pode estar onde for, que por um aplicativo de mensagem a gente conversa
de viva voz, Sim. olhando, conversa quase que como se estivesse presente. Então, foi muito fácil a conexão com o prefeito, nós coordenamos uma ação, eu à frente com o prefeito em exercício naquele momento, o prefeito Bruno Covas nos orientando qual que era a intenção da gestão e aí pudemos socorrer a cidade. Uma experiência riquíssima, né? Muito. Meu caro presidente, vereador Eduardo Tuma, nós estamos nos avizinhando do último minutinho do programa e nós temos esse finalzinho para uma oportunidade a mais, objetivando conhecer o nosso convidado mais a fundo, e o quadro se chama Tirando, no caso dos advogados, a beca. E é isso que eu vou lhe propor para falar um pouquinho num ping-pong. Você tem um time do coração? Eu sou São Paulino de coração, mas eu costumo dizer o seguinte, desculpa, eu sei que é um ping-pong. Na Zona Leste eu sou corintiano, na Oeste palmeirense, na Sul São Paulino e na Norte Santista para a gente atender. Mas isso por uma questão de adequação política ou por uma paixão generalizada pelo esporte? Eu gosto muito da seleção brasileira. Tá. O que mais amo é assistir a Copa do Mundo. Então, eu acho que tem contribuição de todos os times. Mas no ping-pong eu sou São Paulino de coração. Você sabe cozinhar? Muito pouco, não sei cozinhar. Nada. Não, falhou essa. Instrumento musical. Instrumento de corda, violão. Toca violão? Não, dedilho, assim, muito pouco, incipiente. Vou aprender. Esse é um sonho que eu acalento também. E o gênero musical, tem algum... Música gospel. você gosta? O gospel, gênero musical gospel. Gospel. É. Isso por conta desta crença religiosa na via evangélica, da igreja, você falou... Igreja Bola de Neve. Bola de Neve. Isso. Que aliás reúne muitos jovens, né? Verdade. O gospel é um fenômeno recente nessa atividade religiosa, né? Sim, e inclusive, tem tomado corpo como cultura. A cultura gospel hoje em São Paulo é reconhecida por lei. Então, vou dar um exemplo, a virada cultural hoje na cidade de São Paulo, que tem mais de 1000 eventos no final de semana, tem o palco gospel. A cidade de São Paulo tem um dos eventos de maior envergadura, que é a Marcha para Jesus. Então, você tem bastante... Comandada pelo casal da Igreja Renascer. Exato, a Bispa Sônia e o Apóstolo Estevão. E é a música gospel sendo difundida na cidade como um todo. Então, esse é o meu estilo preferido. Algum registro de um livro que mereça hoje ser citado? Aí fica fácil para mim, a Bíblia, né? Ok. No que diz respeito a uma palavra para os jovens brasileiros, vou te dar um último segundo para encerrar o nosso programa e para você falar direto aos jovens de todo o Brasil. A esperança e a perseverança. A esperança que o país tem jeito, que vai melhorar. Então, a esperança de que você pode chegar aonde você se propuser a chegar. Trace um objetivo, uma meta e corra atrás, que eu tenho certeza que com trabalho você vai alcançar. Muito bem. Este é o Data Vênia. Agradeço a presença do Dr. Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e convido você para que esteja conosco daqui a 15 dias com mais um brilhante convidado. Até lá!